Pronto, gravou, agora compartilhar. Janela, boa, compartilhar. Agora foi, hein, Nuri? Tá na tela aí, né? Deixa eu Sim, tá na tela. expandir aqui. Aí, agora sim. Como é que encontramos? Beleza, então. Então vamos aqui, ó. Então, como nós falamos na última aula sobre os sofistas, e o Sócrates, ele é um grande crítico dos sofistas. E por que ele é um grande crítico dos sofistas? Por conta daquela frase do Protágoras, onde o Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas. Então, se o homem e a mulher, né, o ser humano em si, ele é a medida de todas as coisas, a verdade ela se torna relativa. Por quê? Porque aquilo que é verdade para mim pode não ser a mesma verdade para Nuri. Então, para Sócrates, isso é uma aberração, no sentido de que a verdade é a verdade e ponto. Não tem relativização quanto à verdade. Só que para os sofistas, isso era importante por questão da oratória, por questões dos debates políticos, dos debates quanto às virtudes. E vamos relembrar que os sofistas, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer assim, eu preciso monetizar aquilo que eu conheço. Então, os sofistas seriam os professores de hoje, que vendem os seus conhecimentos. Então, para o Sócrates e para o Platão, isso também era uma problemática, porque entraria num contexto, olha só que interessante, num contexto aonde o conhecimento ele não seria desinteressado. Havia um interesse por conta disso. Então, por exemplo, eu trabalho na Unisa e sou professor. Então, para Sócrates, eu recebo para ir lá ministrar as minhas aulas, sejam elas webconferências ou presenciais. Então, Sócrates vai dizer assim, Ricardo, você não ensina desinteressadamente. Há um interesse no seu ensino, porque você recebe para isso. E ele tem uma certa razão. Eu amo a educação, e é lógico que é impossível não receber para isso, até porque eu tenho contas a pagar, tenho aqui as crianças para manter, tenho a estrutura familiar. Então, como faria isso sem uma monetização? Então, o Sócrates e o Platão vai vincular o quê? Ele vai falar assim, aqui está o interesse, você tem um interesse. E o ensino e a educação, ela deve ser desinteressada. Os sofistas, eles vão devolver isso para Sócrates. Eles vão devolver no seguinte sentido, falar, beleza, Sócrates, se eu tivesse, porque segundo os sofistas, Sócrates e Platão, eles eram bancados e por ser também de famílias abastadas, eles tinham todo um suporte do aparato dos bem-sucedidos atenienses. Então, você fala assim, você tem um suporte dos bem-sucedidos. Você já tem um certo, já é abastado financeiramente. Então, para você é natural você dizer que você não vai cobrar pelos ensinamentos. Então, então era mais ou menos que se eu dissesse assim hoje, se o Estado chegasse e falasse assim, você é um professor? Sou. Sua família vai ser bem cuidada, você vai ter os boletos pagos, você vai ter uma estrutura que não precisa nem ser uma estrutura avantajada, uma estrutura mínima para sobrevivência, tá certo? E você vai dar as suas aulas e vai dividir os seus conhecimentos. E dizer, ok. Por quê?
porque eu tenho esse suporte que é necessário para a sobrevivência. Então, não ia cobrar pelos meus ensinamentos. Eu teria uma estrutura do Estado que me dá esse suporte para minha família, e aí, beleza. Eu vou lá e transfiro aquilo que eu adquiri como conhecimento. Então, essa era a crítica. Só que esse é o grande problema, porque aí o Sócrates vai dizer assim: o ensino dos sofistas são interessados e, principalmente, quando eles utilizam a forma da retórica para dividir esses conhecimentos. Então, a retórica, porque você pode pegar, sem entrar no contexto político, mas entrando. Você pega, por exemplo, o José Serra, um político antigo, né, conhecido, ele era meio zero, assim, de oratória, de carisma, né? Você pega o Lula, que, né, tem ensino médio, não fez, né, um curso universitário, mas que tem carisma e tem oratória. Então, depois até a gente vai ver lá na frente, quando a gente vê Weber, o Weber vai dizer e vai falar sobre o líder carismático, que ele é muito perigoso. Por quê? Porque ele convence as pessoas. E o sofista ensinava essa questão do convencimento, de você conseguir convencer as pessoas, mesmo que o argumento, em algum momento, ele seja falacioso. Então, a falácia aqui, ela entra nesse contexto que o Aristóteles depois vai trabalhar muito, principalmente na sua lógica, onde ele vai usar a questão do silogismo. Nós vamos ver Aristóteles depois, mas só dando aqui já uma antecipada. O silogismo, na filosofia, ele vai ajudar a derrubar os argumentos falaciosos. E aí você vai ter um silogismo clássico. Se você jogar na internet aí no Google silogismo, o clássico que vai aparecer é o de Aristóteles dizendo assim, bem simples esse silogismo. Vamos pegar assim, ó, todo homem é mortal. Mulher também. Lembra quando eles falam homem, eles estão falando de ser humano, né? Eles não entravam nessa questão do gênero. Todo homem é mortal. Toda mulher é mortal. Então, Nuri é mulher, beleza? Logo, você tem duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa, ela deve ser universal. Então, universal no seguinte sentido: toda mulher é mortal. Tem erro nessa premissa? Não é? Toda mulher é mortal, todo homem é mortal. Ok? Então, se a Nuri é mulher, logo ela é o quê? Mortal, certo? Todo homem é mortal. Ricardo é homem, logo sou mortal. Falácia nesse argumento não tem, você não tem que dar erro. Todo homem é mortal, Ricardo é homem, logo ele é mortal. Toda mulher é mortal, Núria é mulher, logo ela é mortal. Não tem falácia. Vamos pegar um outro argumento e a gente vai pegar aonde existe uma falácia. Ó, toda mulher usa saia. Nuri é mulher. Um exemplo aqui. Logo, Nuri usa saia. Se a gente seguir as duas premissas. Só que assim, o primeiro argumento já é falacioso, porque nem toda mulher usa saia. Percebe? Já deu erro na primeira premissa, o argumento já é falacioso, mas ele leva a uma conclusão que possivelmente fosse verdadeira. Porque se eu digo assim, toda mulher usa saia, Núria é mulher, logo, Núria usa saia. Mas é falacioso. E já na primeira premissa. Por quê? Porque não é universal. Nem toda mulher usa saia. Aliás, na Escócia, homem usa saia, e é normal, que é o kilt.
Percebe? Você tem um argumento falacioso. Então, o Sócrates bate nos sofistas, principalmente por essa frase do Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. E aqui tem a ver com a verdade, que a verdade é relativa e para Sócrates não, e é isso que nós vamos ver. Deixa eu passar aqui os slides. Deixa eu ver onde que eu vou desses slides. É aqui mesmo. Aí, Nuri, hoje vai ser um passadão assim para você ter. Vamos abrir janelas. Depois a gente vai entrar em alguns conceitos mais profundos. Vamos pegar os pontos principais hoje para a gente ir organizando o que é Sócrates. E o que eu queria deixar para você antes de Sócrates e depois de Sócrates é o seguinte: antes de Sócrates, nós vimos os pré-socráticos, beleza? Os pré-socráticos, eles eram considerados os filósofos da physis. Lembra? Show. Por quê? Porque eles concentraram os seus pensamentos, as suas pesquisas, os seus ideais, o seu foco em explicar, né, a concepção do cosmos através da natureza. Por isso, physis, lembra, né? Terra, água, ar, fogo e tudo aquilo que a gente viu. Ok. Sócrates, por que que ele é um divisor de águas? Isso é importante. Porque Sócrates, ele surge logo em seguida ao movimento dos pré-socráticos e ele vai dizer assim: olha, vocês foram sensacionais. Vocês transferiram a possibilidade do pensamento mítico para o pensamento filosófico, e joia, parabéns, sensacional, só que vocês deixaram de focar no ser. Vocês perguntaram, né? O que é o cosmos, né? Ou a arqué, lembra? A origem e tal. Então, a origem, o Tales vai falar a água, o Pitágoras falou sobre os números, isso e aquilo outro. Maravilha. E Sócrates vai dizer, isso é um avanço do que nós tínhamos, que era a explicação através dos mitos. Mas vocês deixaram de perguntar quem somos nós. Porque o foco total era no cosmos. E lindo, a gente viu muitas coisas maravilhosas sobre os pré-socráticos, e eu disse, inclusive, e que é uma crítica que eu faço, que é a questão de que esses filósofos, eles não estão nas prateleiras. Você vai ter Hegel, Heidegger, Sartre, né? Temos outros grandes. Aí você não vê Protágoras, aí você não vê os filósofos atomistas, nós não vemos Tales de Mileto nessas prateleiras, e que são importantíssimos. Que são importantíssimos. Então, Sócrates, ele faz a virada de chave que os pré-socráticos fizeram, que é muito importante, do mito para a filosofia e da filosofia para o ser. É ele. Porque ele começa com essa condição do conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. E aqui é muito duro. E aí a importância do Sócrates. Por que é duro? Porque ele é o filósofo do espelho. Eu coloquei essa imagem aqui para ilustrar exatamente isso. Porque o conheça-te a ti mesmo é a maior dificuldade que nós temos, que é o olhar para nós mesmos. Por quê? Porque quando
vem um posicionamento externo. Então, por exemplo, alguém fala assim para mim: professor Ricardo, olha, eu até gosto das suas aulas, mas você fala alto pra caramba. Seu tom de voz, nossa. Eu vou dizer assim, é, é meu jeito. Eu sou assim. Isso é um posicionamento externo e que, na grande maioria das vezes, nós não atentamos para isso. Assim, fazer o quê? A pessoa está falando que eu digo muito alto, mas é isso aí. Agora, é diferente quando eu, Ricardo, estou diante do espelho, por isso que eu chamo esse método de espelhado. O Sócrates não fala sobre isso no Conheça-te a ti mesmo. E por que eu chamo de espelhado? Porque é quando eu, Ricardo, e tá aqui, ó, eu tô me vendo na câmera agora aqui. Então é quando eu, Ricardo, enxergo o Ricardo que está lá do outro lado, frente a frente no espelho, e eu tenho esse confronto comigo mesmo. Então, assim, poxa, eu tenho visto aqui nas gravações que a minha voz, ela está muito alterada, e isso pode atrapalhar as pessoas, pode tirar o foco, pode, de alguma forma, tirar a atenção. Então, aqui, esse confronto, ele é duro, Nuri. Ele é, ele é pancada, como diz os lutadores de MMA, aqui no baço, né, que é o nosso lado que a gente... O seu contato com você mesma, comigo mesmo. Não é ninguém apontando nada para você. É esse olhar de você revisitar-se internamente. E aqui dói. E aqui é duro. Por quê? Porque é o nosso contato conosco mesmo. E nós temos grandes dificuldades de ter esse contato conosco mesmo. Só que aqui, Nuri, eu aprendi que é aqui que nós crescemos, é aqui que nós nos transformamos, é aqui que nós evoluímos, é aqui que nós temos a possibilidade de nos lapidarmos e sermos cada vez mais pessoas melhores. Não que não sejamos, não que a Nuri não seja do bem, e que, aliás, é muito do bem, né? E não é que eu não sou do bem, mas sabe quando você tem uma oportunidade de ir além daquilo que você é? Só se dá através desse conheça-te a ti mesmo, do autoconhecimento. E nós temos dificuldades também, e aqui me leva a grandes reflexões nessa frase socrática, que é a questão de, por exemplo, a gente não conseguir pontuar dentro desse autoconhecimento quanto evoluímos. Porque nós vivemos em uma era do pragmatismo, tudo é para ontem, de que é tudo de forma acelerada. E quando você evolui, né, você fala assim, eu evoluí de 1 a 2 dentro desse processo de autoconhecimento. E aí, diante da sociedade pragmática, diante da sociedade de uma velocidade que as coisas têm que acontecer, tudo atropeladamente, a gente não percebe o quanto nós evoluímos. Mas evoluir de 1 a 2 é uma evolução de 100%.
Quando nós evoluímos de 2 a 3 é mais 100, de 3 a 4 é mais 100, e o conheça-te a ti mesmo, esse autoconhecimento que o Sócrates propõe dessa análise interior, é exatamente sobre isso que ele está falando. Então, é um dos grandes princípios filosóficos, e que depois Freud, a psicanálise, né, o próprio Jung e os filósofos modernos, eles vão utilizar no sentido de que isso é importantíssimo para que nós possamos, de alguma forma, mudar a nós mesmos, e na medida que nós nos transformamos, nós vamos transformar a realidade que nós estamos inseridos, né? Então, esse é um ponto importante aqui para a gente deixar aí. Aí, a gente chega aqui no Sócrates e a questão socrática, né? Essa questão socrática, ela também tem uma outra certa relevância, porque Sócrates, ponto, tá? Interessante. Sócrates é um filósofo idealista. Então ele entra, aí que é conceito, que é a ideia do idealismo socrático que vai replicar em Platão, e Platão também ele é idealista. Os dois são idealistas. Essa imagem é um afresco que está lá no Louvre, esqueci o nome do autor. Inclusive, esse afresco tem dois afrescos do mesmo autor, depois eu lembro aqui, eu passo para você. Mas eu destaquei porque tem uma parte do afresco que é Sócrates, que é Platão e Aristóteles, aonde o Platão ele está dessa mesma forma dessa imagem. A imagem está na tela para você, né? Mudou, né? Como que o Sócrates está aqui com a sua mão, né, e com o seu dedo apontado para o alto, para cima. Exato. Aqui entra o idealismo socrático. Por quê? Porque o idealismo dele é o mundo invisível. Por isso que ele está apontado. Não é um mundo sensível. Depois a gente vai ver lá em Platão, livro 7 da República, onde no livro 7 o Platão vai reproduzir o quê? A alegoria da caverna. Depois de Sócrates, a gente vai chegar em Platão. Ok? No livro 7 da República, onde ele relata essa alegoria, e que não muda, é só uma questão de gosto. Muitos filósofos utilizam o mito da caverna, tá? Que não está errado. É o mesmo relato do livro 7, mas eu prefiro alegoria. Por quê? Porque alegoria, ela não precisa necessariamente ser uma verdade, mas ela pode ser aplicada atualmente. Então, é um livro antigo, mas que ele é contemporâneo. É uma alegoria antiga, mas que pode ser aplicada atualmente. E nós vamos ver sobre isso. Não agora. Mas se Sócrates e Platão vivessem hoje, ele diria que as redes sociais seriam essa caverna. Por quê? Porque não é a realidade. As pessoas estão nas redes sociais naquilo que lhe apetecem, naquilo que é bem apresentado. Uma criança não posta, e nem nós, como adultos, uma criança não posta depois que ela levou uma surra ou que ela levou um sermão dos pais por ter feito algo errado. Isso não vai estar numa rede social de um jovem, por exemplo, de um adolescente. Ele vai postar as coisas boas. E aí, nesse idealismo, o que o Sócrates está dizendo? Ele está dizendo assim: esse mundo que nós vivemos, e como ele vivia também, é um mundo de segunda categoria.
É um mundo que das cópias. E nós vivemos aqui são cópias. Esse mundo aqui, ou seja, é, 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 esse copo aqui, ó, que está nas minhas mãos, ele é uma cópia do copo real que está onde? No mundo das ideias. E é esse mundo invisível. O sensível aqui é tudo uma meia boca. O que o filósofo deve buscar? O mundo ideal, o mundo invisível. Por isso aqui entra o conceito de idealismo socrático platônico, porque eles buscavam esse mundo ideal e aqui eles puxavam totalmente a sardinha. É muito louco isso. Por quê? Porque só teria acesso a esse mundo ideal, a esse mundo invisível, o filósofo. As demais pessoas, tipo, não entrariam nesse mundo ideal. Somente o filósofo, que era considerado filósofo rei. Depois Platão vai montar uma pirâmide e tal, para montar uma distribuição, a gente vai ver a pirâmide platônica. Quando esse filósofo é só depois dos 50 anos, inclusive, eu estaria no ponto agora, porque eu estou com 50, então eu estaria no ponto. Mas só depois dos 50 anos, então teria toda uma estrutura para esse idealismo. Aqui tem um outro ponto importantíssimo. Aqui, a filosofia medieval, nesse ponto da questão socrática, desse idealismo, desse mundo das ideias, que aqui é cópia, que aqui é um mundo mau, que aqui nós estamos aqui apenas de passagem, inclusive o espiritismo. O espiritismo também vai beber nessa fonte, mas o cristianismo bebe mais quando Santo Agostinho, vamos chegar em Agostinho também, que é século III, onde Santo Agostinho, depois que ele tem a conversão dele, né, porque ele era boêmio, ele era da pavirada, da zoeira, né? E aí ele tem um encontro com Santo Ambrósio. A mãe do Agostinho era muito católica, né? Era muito cristã, sempre orando pelo filho, rezando. E ela entendia que se o Agostinho tivesse um encontro com Santo Ambrósio, ele se converteria, que era, inclusive, né, o paroquial da onde ela frequentava. Então, o Agostinho vai pegar, depois da sua conversão, esse contexto da questão socrática, do idealismo, né, o mundo invisível é o quê? É o céu para o cristianismo. É a salvação. Tanto é que o Agostinho vai escrever 2 livros que ele vai escrever, porque ele é extremamente platônico. Agostinho é tão tal. Ele vai escrever Cidade de Deus e Cidade dos Homens. Cidade de Deus é o quê? É o mundo ideal socrático platônico. Cidade terrena é esse mundo sensível, das cópias, mal, segunda categoria. Então, o que o cristão busca? Ele busca o céu, ele busca essa salvação, esse paraíso. E tudo pautado na filosofia socrática platônica. Não é cristianismo isso. Jesus não falou nada de céu, de inferno, de terra, de paraíso. Jesus não falou nada disso. Agostinho, que é o sistematizador, né, da teologia e da filosofia também, porque é um filósofo importante e teólogo também, é ele que vai beber nessa fonte socrática platônica para poder sistematizar esse conceito de céu e inferno, pautado no mundo invisível e no mundo sensível. Nada mais do que isso. É um conceito
filosófico socrático platônico ajustado ao cristianismo. Por isso essa questão socrática é importante, desse idealismo. E aí depois a gente vai ver que a República, em Platão, claro que pautado em Sócrates, né? Porque Sócrates não deixa nada escrito, quem vai escrever sobre Sócrates é Platão, e a gente vai ter a biografia de Sócrates aonde? Na Apologia de Sócrates. Essa está em PDF, acha fácil. Se você não tiver, Nuri, pode baixar, eu tenho aqui em PDF, depois eu te mando. Então, chama Apologia de Sócrates, escrito por Platão, é aonde nós temos a biografia do Sócrates. Ele não escreve nada. Depois a gente até vai ver que há uma comparação dele com Jesus. Vamos seguir aqui. Aí chegamos num outro ponto importante. Nessa frase, né, que é o só sei que nada sei. E aqui tem muitas coisas envolvidas nesse só sei que nada sei, até porque Sócrates foi considerado o homem mais sábio de Atenas por um oráculo lá do templo de Delfos, né, onde ele vai consultar, e aí perguntam lá quem é o homem mais sábio, e aí o oráculo diz que é Sócrates. Por quê? Porque ele se colocava nessa condição de nada saber. E não é porque não sabia, é porque nas suas interlocuções, porque ele é um filósofo dialógico, do diálogo, ele sempre se colocava na condição de que nada sabia, e aí vem até um outro conceito importante dele, que é o da ironia. A ironia socrática é um outro conceito. E a ironia socrática é um conceito que entra dentro dessa frase dele, que está na apologia de Sócrates, só sei que nada sei. Porque quando você chegava para Sócrates e perguntava assim, Sócrates, o que é a água? Acho que ele saberia responder, não nos termos que nós temos hoje e tal, mas que, né, tem lá o H, o 2O, né, explicado isso dentro da química, da física, da biologia e tal, mas ele sempre devolvia a pergunta. E aqui entrava a ironia. Então, o que é água? Ele parava. Se você me fizesse essa pergunta, Ricardo, o que é a água? Fazer uma suposição do diálogo socrático. Eu ia parar e devolver para você. Nuri, você, o que é a água? E aí fica um negócio meio muito louco, porque sim, mas ele fez pergunta. E não se pergunta com outra pergunta. Não é o ideal, né? O ideal seria responder para a gente. Mas porque ele se colocava nesse papel de que ele era sabedor do que era água. Mas a Nuri poderia ter informações sobre a água que ela mesma desconhecia. E que poderia ser uma informação importante que até Sócrates poderia desconhecer. Então, na medida que ele faz, e aqui vai entrar um outro conceito, que a gente já vai ver já já, tem um slide preparado para isso, que é a maiêutica socrática. Já ouviu falar no termo maiêutica, Nuri, ou não? Sim, é o parto, né? Isso, boa. Maiêutica é o parto, é partejar. Por quê? Porque ele vai entrar nesse conceito porque a mãe dele era parteira. Então veja que tem todo um porquê por trás do conceito, mas a gente vai chegar na maiêutica também. Mas essa ideia do só sei que nada sei, ela é importante por quê? Porque ela me coloca numa posição frente daqueles ou daquelas que imaginam saber algo. E aí o Sócrates vai responder assim:
Essas pessoas acham que sabem. Quando eu me coloco nessa posição que nada sei, eu estou aberto a aprender, aberto a receber, aberto a expandir aquilo que eu já tenho. Porque quando eu me coloco na condição que eu sei tudo, copo cheio, como é que você vai acrescentar? Já sei, já conheço, eu já estudei, eu já fiz. E aí nós entramos naquela questão de que o que nós sabemos, e é bem socrático, é 0,1% daquilo que a gente pode saber. É muito pouco, né? Eu fiquei praticamente 10 anos dentro da academia. Eu fiz 4 de teologia, depois fiz 3 de teologia, mais 3, quase 3 de mestrado, 10 anos dentro da academia como um docente. E tem coisa que eu patino, tem coisa que. Não tem como. 20 anos dentro da academia. Você vai estar sempre nessa posição. Sei algumas coisas, mas o que eu não sei é muito maior do que aquilo que eu sei. E quando nós nos colocamos nessa condição, nós nos colocamos à frente daquelas pessoas que acham que sabem, e que é a maioria, que é as detentoras e os detentores do saber. Eu sei. Principalmente na relação estudante, professor e professora. Eu sempre entro na sala de aula, seja no sexto, seja no sétimo, no oitavo, no primeiro, no segundo, no terceiro, na faculdade, me colocando nessa condição. Olha, eu estou aqui e eu adquiri algumas experiências. E eu posso dividir essas experiências com você, mas aqui eu sou totalmente freiriano, Paulo Freire, onde a gente ensina para aprender e aprende para ensinar. É uma relação de mão dupla, é uma via de mão dupla. A gente ensina e a gente aprende. Eu entro numa sala de aula e às vezes eu aprendo mais do que eu ensino. E não é se colocar mas é muita, sei lá, humildade. Não, não é. É a realidade. É a realidade. Às vezes, sim, eu consigo passar algumas coisas, e em boa parte isso acontece, mas tem vezes que é uma conversa no final da aula, onde você fala assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Às vezes é uma pergunta de um garoto, de uma garota lá do Fundamental 2 do sexto ano, que te deixa impactado, te transforma. E aí você fala, eu sou muito pequeno mesmo, né? E tenho muito ainda para evoluir. Então, esse conceito é importante. Sócrates foi condenado. Esse é um outro ponto. A sua condenação é um outro ponto importante. Por quê? Porque ele foi. Foi a acusação que a gente tem dele, que ele estava corrompendo os jovens de Atenas e por ensinar outros deuses. 2 pontos da sua condenação. E os seus discípulos, aqui é sensacional, a gente não sabe de fato se isso é verdade, se não é, se realmente aconteceu. Tem até alguns filósofos que falam que Sócrates nem existiu, que ele é tipo uma criação da cabeça do Platão, né? Eu acredito que ele existiu, mas há alguns autores que vai dizer assim que não, que o Platão não era bom desse contexto de aula, que nem Fernando Pessoa que criava, né, os seus é, autores, né? Era, vamos fazer essa. Eu não acredito. Eu acredito que Sócrates existiu, sim. Há algumas evidências disso. É claro que a gente não consegue cravar, mas acredito. E
E aí os seus discípulos falaram assim, ó, porque se ele negasse tudo que ele estava ensinando, o tribunal lá que foi montado, falou, nega tudo isso que você tem ensinado, essa que só sei que nada sei, conheça-te a ti mesmo, mundo ideal e blá, 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 nega que você foge da sua condenação. E aqui é um ponto importante, porque ele vai falar assim: se eu negar aquilo que eu ensinei, eu estarei negando a verdade, e foi sobre tudo. E eu defendi até estar aqui. Prefiro morrer nessa condenação do que me salvar falando sobre a inverdade, negando aquilo que eu acredito. Eu vou precisar ir no banheiro aqui rapidinho. Segura um pouco. Voltei. Nossa, tô tomando muita água por prescrição médica. E aí, toda hora tem que. Então, vai ser um conceito importante dele, que vai entrar na questão das virtudes, nessa questão da verdade que ele defendia. Só que ele é interessante, porque você tinha dois métodos de condenação nesses períodos, igual foi Jesus. E aí nós vamos até traçar um paralelo aqui depois de algumas comparações do que tem de Sócrates e Jesus. Por quê? Porque você tinha a condenação de cruz e você tinha a condenação que era através de uma planta que existe, né? Se a gente pesquisar aí, que é a cicuta, né? E ele prefere a cicuta porque a cicuta não era um óbito instantâneo. Levava alguns dias ainda para que isso acontecesse. E aí ele escolhe a cicuta, ele teve direito a uma escolha, ele escolhe a cicuta para dizer que isso faria com que ele estaria ainda vivo por algum tempo na memória das pessoas, né? E aí essa questão da condenação, ela sempre me remete a outras reflexões, e aí até foge um pouco da questão conceitual filosófica, que é essa questão de que me parece que quando você entra num estágio, e isso é em Jung que ele vai, e Jung é sensacional, né? Jung vai dizer que quando você entra num processo de individuação, que é um conceito dele, praticamente você também percorre um caminho de uma condenação. Vai ter uma morte. E não necessariamente é uma morte física. Porque quando você começa a se destacar, Nuri, né? Quando você começa a estar à frente um pouco daquilo que as pessoas estão, elas vão procurar lhe matar. Não é verdade isso? A gente vê isso nas companhias, infelizmente, e não é uma morte só assim de repente você até precisa de algumas lapidações, né, de alguns caminhos, mas é uma forma assim de falar assim: não, 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 precisamos derrubar aquela moça, aquele moço, aquela pessoa. Porque você está um passo à frente. E isso Jung vai chamar, que é essa condenação.
Praticamente, nós estamos quase que fadados a isso. Já aconteceu isso comigo, acredito que pode acontecer com você. E não é fácil se manter hoje, né, nesses tempos que nós vivenciamos isso, longevidade dentro de estruturas, principalmente profissionais, se a gente levar isso para o lado profissional. Né? Eu imagino que talvez você, na sua caminhada aí, né, quantas vezes isso não foi testado? Quantas vezes eu não fui testado? Né? De a gente até se colocar assim, por que que isso está acontecendo? Então, essa também é uma alegoria da condenação. Né? De uma pessoa que fala assim, pô, condenado por quê? Por corromper os jovens? Faz sentido? Por expor outros deuses. Se nós analisarmos fria e cruamente, né, de forma essa condenação, a condenação de Jesus, uma pessoa que também exerceu esse processo de individuação. E a alegoria aqui é a mesma, porque você tem um criminoso que é Barrabás, você tem Jesus que foi a condenação dele? Ele falou que, né, que não entenderam nada, para a gente traçar um paralelo, de que o templo seria destruído, mas que se reconstruiria em 3 dias. Ele está falando dele mesmo. Ele vai morrer e que no 3º dia ele vai ser ressuscitado. E isso vale uma condenação de cruz, dizendo se isso é verdade ou não. Nós estamos pegando aqui a questão daquilo que às vezes nós somos julgados. E por isso que eu digo que é uma reflexão antiga, antiquíssima, mas ela também é moderna. Aqui está a alegoria. Eu já me vi várias vezes diante disso. E aí você pensa assim, existe uma outra alegoria, Nuri, que também entra nesse contexto, que é a chamada da alegoria da besta humana, que é quando o aluno ou o estudante mata o professor. Ou, como eles diziam antes lá, porque assim você tinha um contexto de eram os iniciados dentro das escolas filosóficas e dos mestres. É quando o iniciado mata o iniciador. O que é isso? Vou te explicar agora. É mais ou menos assim. Quantas vezes você pegou nas minhas mãos para dizer assim, e tem feito isso, ó, Ricardo, nas aulas, uma estrutura de Enem. Quantas vezes você fez isso lá na Geek? De pegar nas mãos das pessoas, de ensinar, de falar, olha, é dessa forma, esse é o caminho, ou seja, é você, mestre, que pegou talvez um estagiário e que transformou aquele estagiário numa pessoa elevada, e que isso é bom para você, é bom para mim, mas chega um determinado momento que esse estagiário ou essa estagiária vai querer te matar. É a mesma coisa, é o iniciador matando o mestre. É a lei da besta humana. Por isso está por trás desse conceito da condenação de Sócrates. É muito louco, porque a gente vê coisas de 400 anos antes de Cristo acontecendo agora com a gente. Isso aconteceu muito comigo na igreja, de eu pegar pessoas pelas mãos, de ensinar, de cuidar, de passar. E aí, você fala, semana que vem a pessoa está numa outra igreja falando mal de você. Eu estava lá, mas sabe, me ensinou, mas nossa, o que eu te fiz? Eu, pelo contrário, peguei nas tuas mãos, caminhei contigo, dividi conhecimentos. Que eu te fiz pra você estar falando mal de mim? Diz que tudo bem, chegou num dado momento que você entendeu que aqui não é um ambiente para você, mas a pessoa, ela
E é esse o texto, né, da condenação, que é onde o iniciado mata o mestre. Muito louco, não é? Muito louco. Bora lá. Ele não deixa nada escrito, aqui você vai ter isso eu vou passar rapidamente, vai ter aqui o são com Jesus, Jesus também não deixa nada escrito, quem escreve sobre Jesus são os discípulos, né? Só que nós vamos ter aqui é importante para você, principalmente aí no processo de avaliações. 2 autores escreveram sobre Sócrates, Platão e Xenofonte. Eu já li o Sócrates de Xenofonte, mas é totalmente diferente do Sócrates de Platão. Parece que é uma outra pessoa. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais, né? Só para você ter uma ideia. Então, nós temos 2 autores que escrevem sobre Sócrates. O mais conhecido, é lógico, o que mais é utilizado é Platão, mas tem um Sócrates de Xenofonte. Parece que é outra pessoa, porque é totalmente diferente. Depois a gente vai pegar alguns comparativos para a gente traçar o Sócrates de Xenofonte e o Sócrates de Platão. E o que é mais convencionado é o Sócrates de Platão. O de Xenofonte não tem muita estrutura, não teve muito, não foi sustentável os argumentos, né, ao longo da filosofia. Mas aqui ele também se confunde, aí os 2 tiveram mortes de condenação, os 2 não deixaram nada escrito, os 2 tiveram muitos discípulos, os 2, Jesus e Sócrates, marcaram era. Então você tem o período pré-socrático e o período pós-socrático. É que nem você tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Veja que tem muitas particularidades, e é até interessante que aqui vão dizer que talvez Jesus fosse uma cópia de Sócrates, porque Sócrates é anterior a Jesus. E aí são outros debates, né? Quando eu entrei nessas searas aí dentro da teologia, eu apanhei muito, mas eu até tenho esse pensamento comigo mesmo, que foi uma cópia, que fizeram uma cópia depois daquilo que já tinha acontecido tudo com Sócrates, de falar de céu e terra, de ter discípulos, de ter condenação, de tudo isso. Mais cenas para os próximos capítulos, né? Maiêutica, então aqui é o conceito do partejar, e aqui é legal, e por quê? Porque esse conceito, principalmente da maiêutica, é o conceito de você estimular o seu interlocutor. Então, quando eu pego um estudante lá do 6º ano, né, que a gente vai trabalhar os primeiros materiais lá, e que é um material muito legal que eu ajudei, inclusive, a editar aí na Geek, e que está até hoje, é o que nós usamos ainda, instiga muito isso nessa criança adolescente. Vai instigar essa questão desse autoconhecimento, Então, eu sempre pergunto para eles, né? Por exemplo, quando eu pergunto assim, quem é você? Eu já entro assim, né? Quando eles estão nessa transição do 5º para o 6º, que eu pego lá no início do ano, quem é você? Sou fulaninho de tal, e meu pai é esse, ele faz isso e faz aquilo, eu tenho meu avô também. Eu falo assim, mas é só isso? Você isso, é esse nome aí? Foi você que escolheu esse nome aí ou escolheram para você? Não, meu pai gostava, dizendo o quê? Mas nem você que escolheu o seu nome, né? Então nós somos além daquilo que nós somos. Então, quando Sócrates usa o processo da maiêutica, que é lindo, porque ele ia com a mãe, né?
não havia ainda maternidades como nós temos hoje, né? Então ele acompanhava sua mamãe nos partos e ele via o estímulo que a mamãe fazia para a criança nascer. Eu vi isso, Nuri, porque a Michele, os dois partos, né, foram naturais, normais, quer dizer, natural não, normal. E no do Thales, nós chegamos lá, assim, eram umas 10, 11 da manhã, e a dilatação, né, que fala, né, não estava no normal, para ter o parto normal, né? E aí, as enfermeiras, elas pegaram eu, que sou um bonachão para isso, que quase nem queria ir lá é que se eu não fosse, eu ia perder o casamento. Mas aí, não, você tem que ir, eu sou ruim para o hospital, Nuri, ruim, ruim mesmo. Aí, aí me colocaram para fazer o estímulo dela. E eu vi, talvez como Sócrates, na época dele devia ser muito mais, mas primeiro, sabe essas bolas de Pilates? Colocaram ela na bola e falaram assim: ó, vai, pai, fica aí. E vai ajudando ela na bola para dar essa dilatação. Aí depois da bola, levou lá de novo, não deu certo. Vai para o chuveiro quente. Aí ela foi para um chuveiro, a água quente batendo nas costas, já não aguentando mais, falando assim: não quero mais parto normal, chama lá que eu vou fazer uma cesárea, brigou comigo. Quando eu voltei lá nas enfermeiras, isso já era tipo umas 7 da noite, falou: tá mudando o plantão. Aí eu falei, putz. Aí a enfermeira falou assim para mim, meio ignorante, falou assim: é assim mesmo, pai. Pode continuar lá que daqui a pouco vai dar certo. E eu já desesperada e voltei lá, falei: vou falar isso para ela, mas aí eu percebi essa questão do estímulo, e aí estimulou, uma hora eu falei: põe a roupa aí, porque agora vai rolar, já mudou aqui. Aí entrei dentro da sala, uau, nasceu. Então, a maiêutica aqui é importante, porque o Sócrates leva isso para as ideias, que ele fala assim: quanto mais eu estimular as pessoas, mais partejará as ideias. As ideias irão partejar. Ela precisa do quê? Do estímulo. E aí nós vamos ter o nascimento das novas ideias. Sensacional! Ele leva isso para a filosofia, né, um conceito lá da sua mamãe, e é muito importante isso dentro da filosofia socrática. E aí chegamos aqui nessas considerações finais, né? Para a gente depois eu vou pegar alguns conceitos, traçar esse paralelo, montar mais uma questão aqui ainda de Sócrates e a gente ir para Platão, fazer mais uma de Sócrates, tá? Então, o que a gente considera aqui os pontos importantes, né? Primeiro, a questão socrática do seu idealismo, né? Existe um mundo ideal, não é esse mundo aqui, esse mundo é de cópias. Pegamos as questões do conheça-te a ti mesmo, importante olhar para si próprio, esse espelho, né? Esse conceito de que é aqui que nós traçamos o poder da evolução, do crescimento, né, de atingir aquilo que nós buscamos, que são os nossos grandes objetivos. Pensar nesse conceito do estímulo, né, de só sei que nada sei, a partir disso eu vou estimulando a conhecer, a aprender. Saber que há momentos, Núrio, em que seremos testados, principalmente quando entramos nesse processo de individuação, aonde você está aqui num sábado à tarde, ninguém vai falar isso daí. Amanhã depois você vai conversar alguma coisa sobre Sócrates, uma questão, aí vai falar assim: ah, mas é que a Nouri foi ali, sei lá, pegou lá na inteligência artificial, ou copiou do Google, isso, aquilo. Ninguém vai ver as pingas que você toma, os tombos que você leva, só vai ver as pingas que você toma. Mas, ó, você poderia estar fazendo outra coisa agora. Você poderia estar aí curtindo, sei lá, mas você está aqui. Eu estou aqui. Poderia também estar fazendo
todas as outras coisas, né? Mas nós estamos aqui, mas alguém vai chegar uma hora e falar, não, não vai dar esse valor de um sábado à tarde, tá certo? Então, essa condenação a gente vai ter que saber lidar com ela e saber que as pessoas são assim e que o iniciador, em algum momento, dentro da lei da besta humana, vai tentar matar o mestre. Né? Então, tudo isso sobre Sócrates que nós falamos hoje ajuda a gente a compreender também o que é a realidade. Beleza? Opa, hoje rolou. E aqui, pelo menos, o Zoom não desliga na nossa cara, né? Não derruba a nossa gravação. Depois eu vou ver como que ficou aqui, aí eu vou te enviar também. Sugiro, se você não tiver, procure aí, tá? Apologia de Sócrates, é domínio Sim. público, então tá fácil, e sugiro com bastante louvor fazer essa leitura aí que vai ampliar bastante esse momento de diálogo e reflexão de hoje. Né? Claro que vai na boa, sem pressão, sem nada, que é assim que deve funcionar as leituras, né? E vamos ver se a gente, sábado que vem, a gente consegue já se encontrar novamente. Aí a gente faz mais uma de Sócrates e depois entra em Platão. Beleza. Beleza? Maravilha, eu vou procurar saber. Eu queria falar que esse é o segundo aulão de hoje, porque o primeiro foi com o Renato Janine Ribeiro, estava em Ah, curso. é? Ô, Janine Ribeiro é especialista em Thomas Hobbes e de Derrô, o cara é fera, viu? Então, por isso que você falou ainda que só poderia depois das 14? Sim, eu estou fazendo um curso de graça num núcleo chamado Núcleo Memória. Eles têm um trabalho muito legal de falar sobre a ditadura e tudo é gratuito, sabe? Visitas, cursos, né? E esse é o segundo aulão de hoje. E Hoje semana que você vem tá esse. abastecido, então, hein? Mas é isso, legal. Quero te agradecer novamente aí pelo apoio, tá? E eu só queria aqui, agora que eu lembrei, Nuri, você não acredita o que eu fiz? Tem hora que eu dou umas cabeçadas. Quando eu fui imputar as questões lá na plataforma, eu fui na sequência que estava na planilha. Depois eu fui ver que a sequência da planilha que ela me colocou do Drive não é a mesma sequência da plataforma. Então, os temas ali ficaram trocados, possivelmente. Uhum. Tem algum lugar na plataforma que eu consigo, ou agora vai ter que esperar voltar? Então, você tem que entrar em contato com ela, Tá, aí na ela segunda. te volta as questões, aí E você aí eu consegue. organizo. Tá. Então eu vou imputar as demais. Eu vou te enviar ainda hoje, que eu estou lapidando, para terminar. Aí ela me deu prazo até segunda no final do dia. Aí, na medida que você conseguir, eu já depois imputo certinho lá, então. Beleza? Você me manda Excelente e eu final de vou. semana para você, a gente vai se falando. Tá bom, então, obrigada, viu? Deixa eu só te perguntar também uma outra questão. O áudio tá bom aí para você? Você tá conseguindo ouvir Tá, bem? Tá? Porque tá eu tô com um ótimo. microfone, o vídeo também tá claro, o slide Sim, ficou bom. Então, beleza. Tô ajustando aqui para depois fazer direitinho para a gente fazer os cursos. beleza, maravilha. Valeu, Nuri. Bom final de semana. Obrigado, viu? Gente, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.